Boa tarde a todos. Com imenso prazer que a gente apresenta no dia de hoje o treinador Leston Júnior. Treinador esse que vem imbuído, de uma missão muito nobre, que é dirigir um clube da grandeza, da importância, da relevância do América de Natal. Então, estou muito motivado na condição de trazê-lo, sabendo da condição de que é um cara trabalhador, comprometido, um cara que sabe onde quer chegar, que certamente vai enquadrar o que o clube deseja, nas premissas da tradição do América, nas condições colocadas também pelos investidores. Então, um treinador que vem todo aquele perfil já traçado lá atrás, que foi amplamente divulgado. Então, acho que chegamos à conclusão, de maneira coletiva, que ele consegue atender a essas condições e cabe ao clube dar as condições de trabalho. Então, a gente sabe que é um treinador que está acostumado a trabalhar em equipes de massa, equipes que existem a cobrança, mas também é um treinador que tem muito mais para dar do que isso. Então, vamos ter, acho que ontem foi uma primeira impressão já muito boa, muito positiva do que a gente pode render junto. E ele é apenas talvez o líder da engrenagem, mas todo o clube como um todo, os profissionais que aqui estão motivados, trabalhando pra caramba, então todo mundo sabe que tarde que só, na condição de poder dar o seu melhor. Então, vou passar a palavra para que ele consiga explanar, tirar as dúvidas de vocês, entendendo que o América está assim se planejando desde já e vamos trabalhar forte, firmes e forte, visando atingir os objetivos traçados para 2025. Boa tarde, Leston, bem-vindo ao América. Queria saber o que o senhor pretende fazer de diferente na temporada 2025 para alcançar o maior objetivo do clube, que é o acesso para a Série C em 2026. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que me sinto privilegiado por ter sido escolhido para esse momento, para esse momento de início de planejamento para a temporada 2025. Agradeço a toda a direção da SAF, ao Vitor na condição de CEO e toda a direção e os investidores do América SAF, ao Constantino pela confiança, então é um prazer muito grande estar aqui e espero que possamos, aí já em cima da sua pergunta, possamos no final do ano olhar para trás e ter enxergado uma temporada exitosa. Fazer diferente é preciso para que o resultado final seja diferente, mas não dá para dizer que o que foi feito até agora não tenham coisas boas que vão, juntamente com aquilo que a gente está trazendo, somar para que a gente consiga realmente atingir esse tão sonhado acesso no final da temporada. Mas são muitos fatores, então não dá para enumerar e nem quantificar de uma forma assim, vamos dizer assim, aleatória e superficial. A gente precisa trabalhar muito. Uma coisa que você não tenha dúvida que vai acontecer é um trabalho diário para que a gente possa consolidar uma ideia, consolidar aquilo que o clube tem como planejamento para a temporada, para que de forma sólida a gente possa avançar e chegar no final dela sendo merecedor de atingir esse objetivo principal. Leston, boa tarde. Eu sou o Malik Najib, seja bem-vindo ao América. Leston, como é que você faz um resumo aqui pra gente, que a gente acompanhou de longe, como é que foi o seu ano de 2024? Um dos pontos que o torcedor meio que bateu, questionou quando foi anunciado o seu nome, foi o seu último trabalho, ou os últimos trabalhos, Fala como é que foram as suas últimas temporadas, até para ter uma resposta do torcedor, seu termômetro desse Leston que estava trabalhando em outros clubes e esse que chega agora aqui. Bom, boa tarde, prazer. Você sabe que o futebol ele é um segmento diferente em muitas das coisas, E uma delas é exatamente isso. Eu vejo que quando vai se analisar um profissional no futebol, comete-se às vezes uma, posso dizer injustiça, mas uma condição de avaliar um recorte muito pequeno e não a trajetória do profissional, E quando você abrange um pouco mais essa análise, você vai conseguir, aí sim, ter uma noção maior daquilo que o profissional pode entregar. Falar de recortes de trabalhos, eu penso ser num esporte tão complexo como o futebol,
eu penso ser um tanto quanto perigoso. Mas eu posso, por exemplo, te dizer que no Santo André, por exemplo, o último clube agora, o fato de eu ter assumido o clube pós-campeonato paulista para a disputa da Série D e após o término da competição, partir do clube o interesse da renovação do contrato para 2025, acho que já é uma demonstração que o clube tinha o entendimento que o trabalho foi bem conduzido, né? O problema que nós vivemos num segmento profissional, eu vivo num segmento profissional, onde todo mundo quer ter o controle de algo que é incontrolável, que é o resultado de jogo, né? E quando a análise ela fica sendo ganhou ou perdeu, você vai sempre se debater nessa condição de não avaliar a trajetória do profissional e sim um resultado momentâneo de um recorte muito curto. O que eu posso dizer ao torcedor é que eu tenho, ao longo da minha trajetória profissional, alguns êxitos que vêm muito ao encontro daquilo que o América busca, né? E hoje eu sou um profissional muito mais preparado do que eu era quando consegui esses objetivos, quando eu consegui essas conquistas, né? Então, assim, volto a repetir, o recorte de um ano, de uma temporada ou de 2 trabalhos anteriores, num esporte onde você precisa de muita coisa acontecer para o resultado final ser aquele que é esperado, né? O futebol, eu não consigo ver o futebol de uma forma que o treinador é a parte principal do processo. O futebol ele é multifatorial, você precisa que muita coisa aconteça para que o resultado final verdadeiramente seja aquele esperado. Então eu tenho convicção que o torcedor, e até estendo um pouco essa análise, o trabalho é o mesmo, porque se você tem o torcedor que aprova uma contratação de um treinador, você precisa trabalhar muito para responder positivamente aquele torcedor que confiou no trabalho desde o seu anúncio. E aquele torcedor que de repente tem algum tipo de ressalva, você também tem que fazer a mesma coisa, você tem que trabalhar muito para que você entregue ao torcedor aquilo que ele tem de expectativa, para que você mostre para ele que o clube está sendo dirigido por um profissional que vai fazer todos os esforços para atingir os objetivos e os anseios do torcedor. Peço boa tarde, Canindé Pereira, seja bem-vindo. Você falou em análise, claro, o clube lhe analisou e você analisou o clube antes de aceitar a proposta. E dentro dessa análise, qual a América que você encontra dentro do que lhe foi oferecido de trabalho? Bom, primeiro nós estamos falando de um gigante do futebol brasileiro, né? Então, quando eu me desliguei do Santo André, na nota do Santo André, eles colocaram que foi uma justificativa que eu dei ao clube, que eu teria recebido uma proposta irrecusável, né? E quando eu digo irrecusável, ela é, primeiro, em cima daquilo que representa o América, né? Aquilo que o América tem de representatividade no cenário nacional, um gigante do futebol brasileiro, né? Então, obviamente que eu já venho com essa expectativa, né? E, obviamente, também com esse novo momento do clube, um momento no qual o clube se tornou uma SAF, né? E chegando aqui, eu estou há 24 horas em Natal, eu tenho visto muito mais coisas que eu imaginava que encontraria, assim, né? Então, assim, eu estou positivamente muito impactado com aquilo que eu vi nessas 24 horas, naquilo que eu conversei nessas 24 horas, né? E vejo que encontro um América se preparando muito para que as coisas aconteçam esportivamente falando, como todos têm de expectativa, né? Eu volto a repetir, é que a gente trabalha num segmento onde o imponderável está presente, né, a cada 90 minutos, mas eu acredito em probabilidade. Eu acredito que quanto mais ações assertivas, quanto mais coisas positivas são construídas, maior é a possibilidade de êxito. Então eu encontro um clube assim, eu poderia usar a expressão preparado para 25, mas eu prefiro usar se preparando muito, porque eu percebo que há um anseio de todos aqui de fazer com que as coisas melhorem cada vez mais para que o clube possa ter, né, um crescimento sólido e não um crescimento, né, de forma insustentável pensando lá na frente. Eu fiz essa pergunta, Constantino, quando ele foi apresentado, fazer a você. Você falou da expectativa, quando chega o torcedor às vezes não avalia bem o novo treinador, aí você disse que tem que trabalhar bem mais, tem que trabalhar dentro de um padrão.
Então eu quero saber qual a expectativa de um treinador que chega para uma equipe que nos últimos 10 anos vai para o 8º ano na Série D. O que você espera encontrar dessa torcida? Uma torcida carente no sentido desse anseio, né, não só de acesso, porque o América teve um título da Série D há 2 anos atrás, né? E eu entendo que o torcedor ele está ansioso e numa expectativa do clube dar um passo mais firme a nível de acesso, assim, de não ter só o acesso esportivo. Se a gente for pegar o futebol brasileiro como um todo, nós vamos ver que a cada ano 4 equipes nas divisões de acesso ali, elas têm essa ascensão, mas a maioria delas é de forma insustentável. Ela sobe e desce, porque não há robustez no sentido de subir de forma institucional e não subir só esportivamente, né? E eu vejo que o torcedor ele tem essa, vamos dizer assim, essa esperança de que isso aconteça. E aí eu volto na resposta anterior. Eu vejo em 24 horas, eu estou aqui me referindo a 24 horas que eu estou aqui em Natal, eu vejo muita ação de busca de melhora contínua. E o que vai fazer com que o torcedor tenha esse retorno naquilo que ele espera é exatamente isso, né? Às vezes, infelizmente, no futebol, e às vezes ele demora um pouquinho mais, às vezes é um pouco antes do que se espera, porque faz parte do contexto do futebol, né? Mas eu entendo que o torcedor, essa expectativa e esse sentimento do torcedor, ele está mais perto de acontecer do que longe, por tudo aquilo que eu tenho visto, né? E tomara que a gente tenha a competência e a felicidade de contribuir, né, ao longo dessa temporada para que isso aconteça. Leston, aqui, Pedro Henrique Brandão, Jovem Pan News Natal. Prazer, Pedro. Eu queria saber, Leston, claro, são 24 horas só em Natal, você já falou, é pouco tempo, mas eu queria saber como é que você enxerga o elenco que você tem atualmente. Algumas renovações foram feitas antes da sua chegada. Imagino também que alguma coisa de olhar para o mercado já tenha sido feita também. Claro que a gente sabe que você não vai revelar nome agora e tal, mas o que você vê, o que tem de base, o que precisa ser melhorado, para onde é que vocês estão olhando com mais atenção nesse momento? O que o América está precisando nesse momento para montar um elenco, para iniciar a pré-temporada, pensando no ano que vem? Bom, assim, como você bem disse, existe uma pequena base de remanescentes, né? E se são remanescentes, significam que esses atletas entregaram ao longo da temporada 2024, né? É um pouco daquilo que eu disse logo no começo, que o fato do resultado esportivo no final do ano não ter sido o esperado não significa que tudo era ruim ou que tudo, né? Então você tem coisas boas, e a prova disso é que o clube, né, institucionalmente falando, optou pela renovação de alguns atletas, né? Então isso é um ponto positivo, porque montar um elenco do zero a cada temporada é o pior cenário, porque quando a gente fala em montar elenco, nós estamos falando em contratação de atleta, e vocês vivem futebol há bastante tempo e sabem que é muito comum, às vezes, você contratar um atleta que se destacou nos últimos 4 clubes e daqui a pouco o cara não consegue jogar aqui, e o contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais você tem que contratar, maior é a margem de erro, né? Mais risco você tem de ter, de repente, uma entrega menor daquela que você espera. Então, eu entendo que nós temos uma base inicial, isso é um ponto positivo, a gente não parte do zero. E o que a gente precisa agora é ter um olhar para o mercado contemplando alguns aspectos que são preponderantes para uma contratação. Um recorte não só de uma temporada dos atletas, né? Porque acho que também é um equívoco que se comete no futebol. Analisa o último ano do atleta, ele foi bem no último ano. Sim, mas ele pode ir muito bem no último ano e num recorte de 5 anos aquilo ter sido uma exceção. Mas o contrário também é verdadeiro. Então a gente precisa contemplar um recorte esportivo desse atleta, nível de competição, nível de exigência, nível de performance, né? Característica em cima daquilo que a gente está montando, em cima daquilo que a gente tem de ideia e modelo de jogo. Contemplar a questão financeira, né? Existe um orçamento e existe, né, um direcionamento para isso. E o que o atleta pode agregar, além da parte esportiva, no projeto América SAF para 2025.
Então esse olhar ele precisa ser abrangente, ele precisa ser um olhar não só do treinador, ele precisa ser um olhar envolvendo mais pessoas para que todos esses pontos que eu coloquei aqui possam ser contemplados. Se não todos, pelo menos uma boa parte deles, para que aí sim a gente consiga, primeiro, montar um elenco compatível com aquilo que a gente tem de anseio e, na sequência, transformar esse elenco num time competitivo. Leston, boa tarde. Boa tarde. Da Rádio 98, de Natal. Durante a apresentação do Dibio, que está aí do seu lado, ele falou que muitos requisitos foram colocados à mesa até a escolha desse profissional que iria comandar o América, não é isso? E aí teve seu anúncio, né? Você foi contratado para a temporada 2025. Agora, partindo de você, quais outros requisitos te credenciam a assumir esse América na temporada do ano que vem? Então, assim como eu disse anteriormente, né, esses requisitos ditos, né, pelo Constantino na apresentação dele, do perfil do treinador que ele buscaria, são atributos que, na visão da direção do clube, eu tinha, vamos dizer assim, atingia, vamos dizer, um nível de expectativa daquilo que eles tinham para o comando técnico para 2025. Eu diria que o principal atributo que eu posso entregar é uma vontade muito grande de fazer parte desse momento especial do América, né? De ter uma doação total, uma entrega integral na totalidade da minha capacidade, na totalidade do meu comprometimento e profissionalismo, para que eu possa retribuir a confiança dessas pessoas que me trouxeram e que me deram esse privilégio de ser o treinador para 2025, né? E representar bem o torcedor. Eu sempre digo que o torcedor de futebol, e eu só sou treinador de futebol porque um dia eu fui torcedor, né? É a razão de ser do futebol. O futebol só tem treinador, jogador, só tem imprensa, porque existe uma paixão muito grande. O que esse torcedor mais quer é ser bem representado, né? Ele quer ganhar jogo, ele quer ser campeão, ele quer ter acesso, mas ele quer ter orgulho daquilo que ele vê, das pessoas que estão o representando, né? E existe uma vontade muito grande em cima desse comprometimento que eu te disse, em cima desse querer contribuir muito para que isso aconteça. Então, talvez o maior requisito que eu possa te colocar é esse, assim, uma vontade muito grande de entregar, né, tudo aquilo que tem de expectativa da minha contratação. Uma margem muito pequena de erro. Claro que todo time, quando está sob pressão, o treinador tem. O que não vai faltar na equipe de Leston que ele pretende formar na América? Tem alguns valores que são inegociáveis, né? Solidariedade, comprometimento, um sentimento de... Eu sempre digo que ganhar, perder, ele pertence ao jogo, mas precisa haver no nosso dia a dia um sentimento de insatisfação positiva, que é você querer mais sempre, né? Então, isso é algo que é inegociável, né? Eu vejo como inegociável. O que é obrigação é ponto de partida, né? Então, um time comprometido, um time valente, um time que não se entrega, um time que vai ter essa insatisfação constante, isso é ponto de partida. A partir daí, a gente vai buscar entregar qualidade, entregar um jogo, né, agradável para o torcedor, mas o que eu posso garantir é que esses valores, eles não são valores que serão atribuídos nos 90 minutos. Esses valores serão embutidos e estimulados aqui a partir da nossa apresentação oficial, né, onde todos esses atletas que já estão na casa ou que chegarão na sequência já saberão e já terão bem claro isso desde o primeiro momento. Leston, Vitor Eduardo, Universitário. Eduardo. Leston, você chega a ser apresentado no dia 29 de outubro de 2024, a pré-temporada deve começar mais ou menos daqui a um mês. Como você vê, como você avalia esse planejamento para a pré-temporada e qual o planejamento a curto prazo para o trabalho nesse América? Bom, a curto prazo é o que a gente já está fazendo, né, desde o nosso acerto, que é trabalhar incansavelmente
na busca de montar o elenco mais próximo daquilo que a gente tem de expectativa para a temporada, né? Um elenco que seja equilibrado, um elenco que nos dê possibilidades de, nas 4 competições que nós temos dentro da temporada, fazer com que a gente consiga se aproximar de todos os objetivos estipulados, né? Então, a curto prazo, é focar muito em cima disso, né? Paralelo a essa condição, a gente já começar, juntamente com toda a comissão técnica, elaborar um planejamento de preparação, né, para a nossa apresentação e, consequentemente, pelo transcorrer dela até o início da temporada, início oficial das competições em janeiro, né? E isso a gente já vai começar a partir de amanhã, né, juntamente com toda a comissão técnica, a elaborar, junto com a direção, todo um planejamento de preparação, né, para que depois de ter um elenco, se não na totalidade, mas a maior parte dele já à disposição para o início dos treinamentos, a partir dali a gente direcionar bem uma preparação, uma vez que nós teremos, pós-início da competição inicial, das competições iniciais, nós teremos muito pouco tempo para treinamentos, né? É uma característica no futebol, principalmente aqui no Nordeste, de clubes que têm calendário como a América tem, de você ter 3 competições no primeiro trimestre, né? Então isso te tira muita condição de treinamento, então a gente precisa aproveitar bem essa preparação, todo esse período de pré-temporada, para que a gente chegue numa condição, né, de estar nas competições próximo, pelo menos, do nível que a gente espera estar. Leston, pegando o gancho aí da pergunta do Vitor, essa questão do planejamento. Você já tinha iniciado um planejamento no Santo André e, claro, já começou a mapear esses atletas. Os atletas mapeados para defender o Santo André podem se encaixar na realidade do América? Por que eu estou perguntando isso? Porque na própria coletiva do Constantino Júnior foi falado em trazer um treinador que conhecesse a região, um treinador que conhecesse o futebol nordestino e que conhecesse a Série D do Campeonato Brasileiro. E a realidade do futebol paulista é outra, inclusive financeiro muitas vezes. E aí os atletas que virão a defender o América vão ser aqueles atletas que vão se encaixar no seu esquema de jogo ou que vão se encaixar na realidade do clube? Não, serão jogadores que precisam contemplar aqueles pontos que eu coloquei ali anteriormente, né? Eles precisam ter lastro de competição do nível da qual nós vamos enfrentar ao longo dessa temporada, né? Precisam ter, obviamente, que características que se adequam àquilo que a gente tem como ideia de jogo, como modelo de jogo. Ela precisa contemplar a questão financeira. E essa coisa do conhecer o mercado do Nordeste, ela é interessante porque não é de onde o cara vai vir, é a característica que esse cara pode entregar aqui, né? Se ela é compatível com aquilo que a gente tem de conhecimento, que os campeonatos regionais aqui no Nordeste, a Copa do Nordeste, né? E principalmente a Série D do Campeonato Brasileiro, quando as 3 primeiras fases são regionalizadas. Né? A fase de grupo e os 2 primeiros matas, eles são regionalizados, né? Então, qual característica esses jogadores precisam ter para se enquadrar nessas 4 competições que nós temos? E aí, em relação aos jogadores que de repente a gente vinha mapeando para o Santo André, eu diria que existem alguns componentes que eles são diferentes, né? O Santo André tem uma tradição muito grande no mercado de São Paulo, um clube que já foi campeão da Copa do Brasil, etc. Mas ele tem, vamos dizer assim, um nível de exigência externo menor do que tem o América. Então também não dá para desassociar isso. Não dá para desassociar que nós precisamos ter jogadores que sejam também mentalmente preparados para enfrentar essa missão, que é uma missão árdua, representar um gigante do futebol brasileiro, né? Então a gente precisa, talvez eu acrescentaria, faltou na pergunta anterior, faltou essa questão mental eu colocar, porque ela também é um componente, um pré-requisito importante na hora de escolher esses atletas que vão compor o elenco para 25. Leston, voltando um pouco no tempo, eu confesso que, na minha opinião, essa temporada o América sofreu menos se comparado com outros anos em relação a mandar seus jogos em Arena das Dunas. Claro que aqui tem um apelo muito grande do torcedor, a preferência, e você vai entender onde é que eu vou chegar, porque às vezes a gente sempre vê o América tendo dificuldade jogando fora, piso, estádio, enfim, o contexto do local do jogo, e se estende o tapete da Arena das Dunas, que é uma maravilha para nós, mas em termos de competitividade, às vezes ajuda o adversário.
Você, inclusive, em 2021, conseguiu eliminar o América jogando aqui na Arena da Junção. Como é o pensamento do visitante quando vem jogar aqui numa partida de Série C ou de Série D, por exemplo? E se você toparia mandar jogos aqui também, 2 em 1? Bom, primeiro, essa questão ela é institucional, né? De onde jogar. É óbvio que eu posso me posicionar perante a direção, mas ela é uma decisão que está acima da condição do treinador, né? E a gente respeita isso. Eu diria que o importante é a gente ter uma identidade, essa equipe criar uma identidade muito forte no que diz respeito aos seus jogos em casa. É muito desconfortável jogar fora de casa. Toda vez que você vai jogar fora, você tem translado, você tem adaptação ao campo do que o adversário normalmente está mais adaptado, né? Você não tem referências do campo. Referências que eu falo é de profundidade, de amplitude, de largura do campo. Então, você às vezes leva 20, 30 minutos para que o jogador consiga se inteirar, né, vamos dizer assim, daquele cenário. E a gente precisa fazer com que isso aconteça aqui para todos os adversários. E aí tá embutido naquela cultura que eu falei, que é de ser um time que consiga, dentro de casa, ser muito forte em todos os aspectos, principalmente o mental. Nós vivemos um momento no futebol, se nós analisarmos o futebol como um todo, né? Eu vou me ater só ao futebol brasileiro, mas se você pegar todas as divisões do Campeonato Brasileiro, você vai perceber que, com raríssimas exceções, os visitantes têm tido mais êxito do que os mandantes, né? Quando eu digo mais êxito, é porque os visitantes têm perdido menos, não significa que eles estão ganhando muito, mas estão empatando muito e estão ganhando também numa proporção elevada, porque o jogo de futebol ele ficou um jogo de muita transição, um jogo onde todo mundo melhorou muito defensivamente. Então você criar muita situação de gol, você ficou cada vez mais difícil. Para isso você acaba tendo que se expor bastante e os mandantes, os visitantes têm se aproveitado bem disso. Isso é um dado que você pode observar aí nas 4 divisões nacionais. Eu acho que é um parâmetro legal, né? Mas eu disse que existem algumas exceções. E nós temos que trabalhar muito para que a gente possa ser alguma dessas exceções. Eu digo que eu já trabalhei em alguns clubes que têm isso como marca, né? É trabalhoso porque você tem que ser equilibrado a ponto de ser muito agressivo, mas ao mesmo tempo ter os devidos cuidados, mas acima de tudo você precisa ser mentalmente muito forte para que você possa contaminar o torcedor. E aí é uma coisa que eu enxergo no futebol. Eu vejo que a atmosfera, todo mundo às vezes fica esperando muito a atmosfera externa, mas eu acho que essa atmosfera externa ela reage àquilo que está acontecendo dentro do campo, muitas das vezes. Então a gente precisa criar uma identidade de ser um time dentro de casa que impulsione o torcedor. Volta nas perguntas anteriores que eu respondi, quando eu digo de representar. Se o torcedor se sentir representado no campo, ele cria uma atmosfera fora muito forte e isso vai fazendo com que essa equipe cria essa identidade de ser um mandante eficiente, né? Quando eu joguei contra o América aqui, foi num período de pandemia. Eu não tenho dúvida que, mesmo que a nossa vantagem naquela ocasião era uma vantagem considerável, porque nós vencemos de 2-0 em Fortaleza, mas eu não tenho dúvida que se a arena tivesse lotada, as dificuldades seriam muito maior, né? Então criar uma sinergia desse time de 25 com o torcedor para que a gente possa ter uma temporada como mandante dentro da expectativa que nós temos. Leston, ainda falando sobre montagem do elenco para a temporada do ano que vem, de características de jogadores, acredito que você tem o mesmo pensamento do próprio Timinho, e eu queria saber de você o quanto que ele te dá confiança na montagem desse elenco. Claro que esse trabalho vai ser compartilhado entre vocês dois, entre os demais profissionais que vão estar incluídos aí nessa montagem desse time. E uma coisa em uma, falando sobre categoria de base, você tem um pensamento de fazer esse intercâmbio de jogadores, principalmente nesse primeiro momento? A gente observa muito no cenário local, de principalmente no campeonato estadual, alguns jogadores de base seriam aproveitados. É do seu pensamento também fazer essa utilização desses jogadores? Bom, em relação à primeira, a maior confiança demonstrada é o fato, né, de eu ter sido escolhido para estar aqui. Isso já me dá muita confiança, principalmente porque eu sei que essa decisão foi uma decisão pautada em vários critérios, né? E desde que a gente iniciou essa conversa, a gente tem compartilhado muito,
né? Montagem, e eu não tenho pretensão nenhuma de ter chave de clube de futebol, de dizer, o treinador montou. Eu acho que esse também é um erro que se comete muito no futebol brasileiro, né? Eu entendo que há excesso para os dois lados. Há às vezes, muito espaço para o treinador ter muita ação a nível de montagem, e ao contrário também, há clubes que montam muito também sem a anuência do treinador. Eu entendo que... exatamente. E o maior equilíbrio é essas decisões serem tomadas por mais pessoas, né? Então, esse é um ponto, isso que me dá muita segurança, isso que me dá muita confiança. Eu entender que o processo está e vai ser conduzido dessa forma, né? A gente compartilhando ideias, tendo contraditório, para que a gente possa minimizar, né, as possibilidades de erro no que diz respeito à montagem. Em relação à categoria de base, eu sou um produto do meio, né? Eu trabalhei durante 9 anos em 3 grandes clubes no Brasil em divisão de base, América Mineiro, Bahia e Cruzeiro, né? Então, eu vivi muitos anos processo de formação, sou apaixonado pelo processo de formação, mas ele precisa ser conduzido de uma forma pedagógica, não pode ser algo aleatório, não pode ser pré-requisito básico o garoto ser da base do clube, se puder ser, ótimo, mas a gente precisa primeiro pensar em formar bem, né? Esse é o maior gargalo do futebol brasileiro, é o processo de transição, porque todo mundo fica muito preocupado em quando a gente vai utilizar o jogador da base, mas a gente às vezes esquece que primeiro a gente precisa pensar em formar bem os jogadores da base. Então todo atleta que tiver condição de primeiro estar no elenco principal e a partir dali ser gerado sobre eles o maior estímulo possível para o seu desenvolvimento, e esse atleta atingindo um nível de performance que a gente entenda ser prudente a utilização, assim o será, né? Então é um processo gradativo, que eu também nessas 24 horas já ouvi bastante coisas que o clube tem melhorado e tem feito nesse sentido, de ter um olhar especial para a divisão de base. Então isso é um processo que ele vai vir naturalmente e cada vez mais, com a sequência desse trabalho, cada vez mais será comum, né, você ter jogadores formados pelo clube figurando na equipe principal e jogando cada vez mais com frequência. Deixa eu só... Uma observação, eu estou vendo que você está segurando um amuleto. Eu ia perguntar isso. Aí, eu ia perguntar. Então, isso antes de mais nada, como é que você classifica esse seu desafio aqui no América? E o que significa esse amuleto? Eu classifico como uma grande oportunidade. Acho que o desafio ele é gigantesco, mas eu acredito que esse desafio gigantesco ele tem na mesma proporção de oportunidade, né? O América, inevitavelmente, por tudo aquilo que está sendo construído aqui, vocês vão ver eu falar isso ao longo da temporada. Alguém será o treinador que vai conduzir o América a essa ascensão, né? Se não for o Leston, vai ser um outro, porque isso vai acontecer inevitavelmente por tudo que está sendo construído. E eu não quero perder a oportunidade de ser eu, esse profissional, a estar à frente do comando técnico nesse momento, né? Então eu vejo como um grande desafio, na mesma proporção, como uma grande oportunidade. E em relação à muleta, é uma questão mesmo de fé, a gente precisa ter, né? A gente precisa ter fé, né? Eu particularmente sou alguém que procuro estar, porque está à frente de um gigante do futebol brasileiro, como o América ou como outras equipes que eu já dirigi, você precisa ser não só capaz tecnicamente, dominar os conteúdos do futebol, você precisa ter uma força mental muito forte, né? Porque isso aqui é uma exigência muito grande, diária, né? Principalmente para um profissional como eu, que exerço sobre mim uma cobrança muito forte. Eu sempre digo que o dia que uma cobrança externa for maior sobre mim do que a minha que eu exerço todos os dias, alguma coisa está errada. E também acredito que para isso eu preciso espiritualmente também estar sempre bem resolvido, estar sempre bem fortalecido, né? Então é uma forma de estar sempre lembrando, né, dessa força espiritual, daquilo que eu tenho de convicção na minha capacidade e nas pessoas na qual estão ao meu entorno aí na condução do trabalho. Isso é um terço? É um terço.
Nossa Senhora da Aparecida. Leston, aqui, queria retomar uma fala sua, acho que da segunda resposta, quando você fala que o futebol não pode ser analisado só pelos resultados. É uma afirmação da qual até eu concordo com ela. Neste ano, nesta temporada, o América teve bons resultados, mas não alcançou objetivos. Como é que você vê, como é que você imagina gerir isso e qual é o objetivo de fato que você vem ao América para alcançar? Afinal de contas, o América esse ano foram 43 jogos, 7 derrotas apenas. E mesmo assim, um trabalho que foi avaliado como não sendo tão bom assim, porque não alcançou o objetivo. Eu quero saber de você como é que você vai gerir isso na próxima temporada e se alguns objetivos, como o acesso, né, já é uma coisa assim que está aí na sua cabeça, do tipo assim, não como obrigação, que isso não existe em futebol, mas como uma grande responsabilidade para o ano 2025. Então, assim, verdadeiramente o que fica é o resultado, né? Eu nunca vou desassociar de uma avaliação a questão resultado, né? O que até quando eu me referi naquela pergunta, ela foi em relação à análise de um profissional. Às vezes você não analisar o profissional pelo último trabalho ou pelos 2 últimos, e sim analisar uma trajetória, né? Mas o que fica, obviamente, que é o resultado. Você disse bem que o América teve uma temporada com apenas 7 derrotas, não é? Em função de tudo aquilo que foi feito. E eu vejo as pessoas que compõem a direção do clube muito imbuídas em fazer ainda melhor, né? O que não significa que não foi bem feito. Infelizmente, o resultado final ele acabou não acontecendo do acesso, porque o América foi campeão estadual, o América teve uma participação na Copa do Brasil, né, sendo eliminado pelo Corinthians, né, e o América teve uma disputa ali da Copa do Nordeste. Se o América repetir o título estadual, fizer uma boa Copa do Nordeste, avançar 2, 3 fases da Copa do Brasil, mas não conseguir o acesso lá no final do ano, a análise vai ser muito parecida com essa novamente, né? Então, assim, eu não tenho pretensão de entender, de achar que o resultado não impacta, ele impacta e muito em função da nossa cultura. Mas eu procuro tentar tirar um pouco dessa análise, e aí é uma coisa interna, para que você possa nortear o trabalho de uma forma sólida, para que você aumente a chance do último resultado, que é o da Série D, acontecer. Porque, vamos lá, se o América não for campeão estadual, se o América for eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, e o América foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, mas conseguiu acesso, a temporada será exitosa. Então eu não posso nem para o lado bom das primeiras competições do ano e nem para o lado ruim, eu não posso ficar olhando friamente só pelo resultado. Eu preciso ter uma visão mais ampla daquilo que está sendo construído, daquilo que está sendo sólido, daquilo que de repente o resultado está acontecendo, mas ele não é sustentável, né? Então a melhor forma que eu tenho é essa, é tentar me apegar àquilo que eu controlo. Eu controlo o treino, eu controlo minhas escolhas, eu controlo o dia a dia, eu controlo o ambiente. O resultado do jogo, infelizmente, não só eu, como nenhum treinador do mundo tem controle sobre ele. Mas eu acredito em probabilidade. Quanto mais ação assertiva, mais chance de dar certo. Leston, Bruno Manfredini da 98 FM. Seja bem-vindo. Obrigado. Um dado, das últimas 10 temporadas, apenas 2 treinadores eles concluíram a temporada completa. Em 2015, Roberto Fernandes, e agora, em 2024, talvez pelo advento da SAF, o Marquinhos Santos. E o Marquinhos, ele dizia que o time dele, para engrenar, precisava de 3 meses de trabalho. Então, o time do Leston Júnior, dos trabalhos que você já fez, qual tempo esse América pode engrenar? Na informação do companheiro, foram apenas 7 derrotas. Mas a gente viu que ao longo da temporada parece que o América vencia, mas parecia que não engrenava. Então, até para o torcedor ter uma noção, para a imprensa também depois poder cobrar, porque aqui a pressão é grande de ambos os lados. Claro. Quanto tempo mais ou menos você acha que vai poder engrenar até para você também entrar nesse dado de ser um treinador a lograr êxito na temporada completa? Então, eu não consigo mensurar isso e seria algo subjetivo assim, eu não posso afirmar tempo. O que eu posso dizer é que se nós analisarmos as equipes
que conseguiram ter, ao longo de não só uma temporada, mas ao longo de temporadas, êxito no futebol brasileiro, são equipes que passaram por poucas transformações ao longo da temporada e das temporadas, né? Porque quando eu digo engrenar, eu preciso ter um time, uma condição de que o meu time tenha bem claro tudo aquilo que eu tenho de conceito, tudo aquilo que eu tenho gerado de estímulo, que esse time tenha criado uma sinergia, que no futebol se usa muito liga, né? Pô, tal time não deu liga, né? Que na verdade é gerar essa sinergia, e isso, em função do resultado, impacta na demora ou não desse processo. Às vezes você faz uma baita pré-temporada e o resultado imediato ele acontece, ele acelera esse processo, vai gerando confiança. O jogo de futebol, na minha visão, o jogo em si, os 90 minutos, ele tem um percentual muito alto de mental. E a confiança no futebol, ela está muito associada ao resultado. O jogador vai se sentindo mais seguro, né? O jogador vai se sentindo mais forte mentalmente para ser mais espontâneo, para aflorar o potencial dele. Então o resultado ele acaba tendo impacto, mas às vezes acontece o contrário, às vezes você demora um pouquinho para engrenar. Eu vou muito na linha seguinte: a gente precisa ter uma boa preparação, uma boa montagem de elenco e depois tentar fazer com que essa equipe amadureça o mais rápido possível para que ela tenha solidez. Porque quando você diz assim, o América perdeu pouco, mas parece que em alguns jogos não engrenava, né? Porque às vezes essa solidez ela demora um pouco mais, porque essa solidez você precisa, vamos lá, um clube grande como o América, você precisa ser agressivo. Quando você gera muito estímulo para esse time ser agressivo, naturalmente esse time passa a ser um pouco mais vulnerável. E aí daqui a pouco você precisa fazer com que esse time seja sólido defensivamente, né? Se a gente pegar os times que sobem de divisão, os times que são campeões nas principais competições do Brasil, são times que tomam pouco gol. São times, na verdade, com raríssimas exceções, são times que se caracterizam muito mais por tomar menos gol do que fazer muito gol. Então achar esse equilíbrio não é uma missão simples, com o treinador chegando, introduzindo ainda o seu modelo de jogo, conhecendo os jogadores, porque quando a gente fala de contratar jogador, tem alguns jogadores que a gente conhece de enfrentamento, o que o clube já vinha monitorando. Uma coisa é você enfrentar, você jogar contra, você ver jogar, outra coisa é você conviver, o dia a dia, conhecer os pormenores. Então isso leva tempo sim, mas eu não me coloco na condição de pedir ou de mensurar um tempo para que essa equipe engrene. Tomara que desde o primeiro jogo, tomara que a gente tenha a felicidade e a capacidade de, desde o primeiro jogo, talvez não ver o América ideal para 25, mas ver o América já preparado para fazer uma boa estreia e, consequentemente, ter uma temporada, né, em cima daquilo que nós temos de expectativa. Léo, só para encerrar, pelo menos de minha parte, né, tem muitos treinadores, principalmente aqui da região a nível Nordeste, por se tratar de uma região onde o futebol ele exige uma cobrança maior, principalmente do torcedor, para que os resultados aconteçam. Existe o treinador que fala que gosta desse ambiente, que gosta dessa pressão para que o trabalho consiga fluir, mas ao mesmo tempo que existe essa cobrança fora, ele consegue manter um ambiente dentro muito tranquilo para que as coisas possam acontecer naturalmente. Você se enquadra dentro desse perfil que gosta dessa cobrança do torcedor para que o trabalho possa fluir? A proporção ela é a mesma, né? Eu adoro trabalhar em clubes, né, da dimensão do América, porque eu entendo que o apoio ele é proporcional à cobrança, né? A cobrança ela só existe quando não existe uma entrega daquilo que o torcedor tem de expectativa. Quando essa entrega acontece, o apoio ele é imensurável, né? Obviamente que eu não conheço na história do futebol nenhuma equipe que inicia janeiro e termina dezembro sem uma turbulênciazinha, sem uma sequência ruim de resultado. E eu acho que a maior atribuição que um treinador, um executivo, uma direção tem, além de elaborar um planejamento, enfim, é conseguir fazer com que nesses momentos os impactos sejam menores, né? Para que esse momento de instabilidade, e em algum momento ele vai acontecer, tá certo? Eu estou dizendo isso aqui hoje na minha apresentação, porque eu trabalho com futebol. Eu vivo futebol há 22 anos e eu nunca vi uma equipe, até hoje, que iniciou janeiro e terminou dezembro sem estabilidade. Em algum momento ela vem
em algum momento vem uma escassez de resultado, ou às vezes vem uma escassez de performance, às vezes o resultado acontece, mas a performance não. E quando você tem, eu não gosto de usar muito a palavra blindagem, mas quando você tem entendimento que o processo está sendo bem conduzido, você consegue fazer com que essa instabilidade dure menos tempo e, consequentemente, você tenha uma retomada. Mas eu volto ao início da resposta. A cobrança, ela é grande num clube de massa, num clube grande, mas o apoio ele é imensurável. Então a gente precisa ser merecedor de ter muito mais apoio do que cobrança por parte do torcedor.